Fala galera, tudo bem? Estamos aqui hoje de volta com o 5º episódio deste primeiro ano de sugestões de livro do mês e hoje a gente vai falar de um livro também muito legal e provavelmente pouco conhecido, que é este aqui, Nunca Deixe de Tentar, do Michael Jordan. E esse livro aqui eu já tenho ele há praticamente uma década, mas eu não comprei ele por causa do título não, nem por uma sugestão. Eu comprei ele na verdade por causa do autor mesmo, né? O Michael Jordan, além de ter sido provavelmente aí o maior jogador de basquete da história do mundo, quando eu era criança eu jogava videogame e ele realmente, no videogame ele também já era um dos melhores naquela época. E eu queria entender um pouco mais o que passa na cabeça de uma pessoa que se destaca tanto em alguma atividade. E eu fiquei muito feliz com esse livro, né? Obviamente é um livro curto, porque o Michael Jordan é um jogador de basquete e não um escritor, e foi escrito por ele, né? E ele retrata alguns aspectos muito legais, comparando sempre o basquete com a vida profissional, com a vida pessoal. Ele fala sobre não só os princípios de sucesso, mas ele fala sobre metas, sobre comprometimento, liderança, ele fala sobre medos, ele fala sobre uma série de aspectos. Apesar do livro ser curto, ele é um livro que é muito intenso, ele tem muita informação positiva. E praticamente cada capítulo tem um destes temas, né? Ele tem algumas passagens bem legais que eu vou dar uma lida aqui. Por exemplo, no capítulo de metas, né? Ele fala muito de metas de curto prazo, de pequenos passos, né? Para a gente sentir efetivamente que a gente está avançando, né? E eu lembro muito bem de um dos maiores líderes que eu tive, foi diretor de uma empresa que eu trabalhei, a Mastersaf, e ele falava muito isso, né? O melhor passo é o menor passo, né? Mesmo que você queira atingir algo muito grande, comece pequeno, né? Primeiro para que você consiga realizar e você tenha autoconfiança, e depois para você também poder medir se você está indo no caminho certo. Depois tem um outro capítulo aqui também inteiro que ele fala sobre o medo, né? E ele fala muito sobre o medo de tentar, o medo de errar, né? O medo de fracassar. E aí tem tudo aquilo que a gente vê sempre, né, na nossa vida. Não é só o nosso medo do que a gente vai sentir quando fracassar, mas sim do que os outros vão falar pra gente, né? Principalmente aquele dedinho falando assim, eu falei que você não ia conseguir. Muitas vezes a gente não quer isso, né? E o medo atrapalha muito a gente, né? Tem um outro aqui também que ele fala sobre compromisso, né? E compromisso dentro do nosso negócio, ele é uma palavra muito forte, né? Até porque faz parte do padrão de 8 passos, né? O passo número 2 é justamente você ter compromissos, assumir compromissos, né? E ele fala muito isso, que quando você assume compromissos, na verdade você também assume responsabilidades por estar cumprindo aqueles compromissos que você tem, tanto com você quanto com outras pessoas, né? E ele até fala, né? Ele usa, né, analogia muito com basquete. Ele fala: as pessoas precisam saber o que esperar de você. Ter compromisso, ter responsabilidade é isso. Então no jogo ele tinha que toda hora ter o compromisso de estar em alguns lugares, né, dentro do campo para receber a bola, para passar a bola, né? E na vida real é isso, né? Nos nossos negócios também é isso. As pessoas precisam, elas não podem ficar imaginando, será que vai fazer, será que não vai fazer, né? Então a gente tem que ter o compromisso para que as pessoas saibam o que elas podem esperar da gente, né? E isso não quer dizer que quando você se compromete não vão ter obstáculos. Muito pelo contrário, vai ter muito mais obstáculos do que quando você não se compromete. Porque uma promessa, né, um compromisso, uma responsabilidade dessa implica que vai ser feito, né? E se você é uma pessoa de palavra e não vai voltar atrás, você vai superar o obstáculo que tiver na frente. E com certeza vão ter muitos obstáculos, não importa o que você se propõe a fazer. Com certeza, se você continuar firme nesse caminho, obstáculos vão aparecer. E o compromisso faz com que você batalhe, que você lute e que você supere cada um desses obstáculos. Agora, o que eu aprendi e carrego
até hoje desse livro, que para mim foi a parte mais marcante e eu gostei muito disso daqui, tanto que eu cito muito esse livro. Eu estou fazendo esse vídeo justamente por causa dessa passagem, que eu acho que para mim foi a mais importante, né? Onde ele fala o seguinte: no instante que você se afasta dos fundamentos, tudo vai por água abaixo. Então, toda vez que as coisas não estão indo bem, provavelmente a gente está esquecendo dos fundamentos. E até ele comenta aqui, né, uma passagem de que quando ele estava numa temporada que as coisas não estavam indo bem, o time não estava ganhando, ele não estava tendo um bom desempenho, então ele se concentrava em algumas horas a mais a trabalhar, a treinar os básicos do negócio dele, que é o basquete, né? Então ele treinava mais arremessos, ele treinava mais toque de bola, mais passes, né? Que são realmente os fundamentos ali do jogo dele, né? Então ele sempre fala que não necessariamente você está indo mal nas coisas maiores, né? Muitas vezes, geralmente, né, são nas coisas menores. Isso a gente vê muito dentro do nosso negócio, né? Aquela pessoa que fala, que fala assim, eu vou chegar diamante, eu vou ser grande, né? Mas aí na convenção ele não vem, porque tem um churrasco, né? Ou então aquele cara que fala, não, eu vou dar tudo de mim para eu poder ser platina, porque eu quero ser um gigante nesse negócio, mas ele não faz a pontuação dele, ele não patrocina algumas pessoas por mês, ou seja, ele quer ser muito grande, ele acha que ele está tropeçando em coisas muito grandes, mas na verdade ele está tropeçando nos básicos. O nosso negócio tem muitos poucos básicos, né? E se a gente não for especialista neles, com certeza a gente não vai conseguir crescer, vai conseguir chegar lá. Então a dica dele é, toda vez que as coisas não estiverem indo bem, né, volte para os básicos, volte para os fundamentos e seja o melhor nos fundamentos, porque isso é a base para você construir. E isso tudo faz com que esse livro valha a pena. Apesar de ser um livro curtinho, tem pouco mais aí de 70 páginas, né? Olha a quantidade de anotações que eu fiz. Daí esse é um livro que eu li muito rapidinho, né? Ele é gostoso de ler, então em menos de 3 dias esse aqui já foi para conta, né? E assim, esse aqui não é um daqueles livros que são necessários, que olha, leitura obrigatória, né? Que se não ler não vai conseguir ter sucesso, né? Mas até por ele ser baratinho, eu achei que para mim valeu muito a pena, né? Então vou deixar também o link aqui na descrição para quem já quiser comprar direto. E assim chegamos ao final de mais uma sugestão do livro do mês. Nos vemos na próxima.